Ponto Poder Eleições entrevista hoje a candidata do PT à Prefeitura de Fortaleza, Luiziane Lins. E a gente foi às ruas para saber, você pretende votar mesmo na pandemia? As respostas no programa de hoje, que está só começando. Ponto Poder Eleições no ar. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença aqui com a gente. Estamos no finzinho da semana e a gente começa conferindo como foi o dia de campanha da candidata Paula Colares, da UP, conforme combinado com os partidos. Vamos ver. Colares, da UP, fez uma caminhada pelas ruas do bairro Genibaú. Acompanhada de apoiadores, ela distribuiu panfletos e conversou com moradores sobre as demandas da região. A candidata defendeu a construção de 5 hospitais nos bairros com população mais vulnerável. Se eleita, Paula Colares pretende ainda fortalecer a arrecadação da prefeitura e investir em políticas habitacionais. E o Fundo Municipal de Habitação viria também, a ser suprido através dessas áreas da economia que a gente vai fortalecer aí a arrecadação pública, E outra questão é a empresa municipal, a empresa pública municipal que a gente quer formar para a construção de moradia popular. Então, essa empresa, além de ajudar nessa questão da construção da moradia, ela vai também estar gerando emprego. Então, são essas duas frentes aí de ações que a gente vai estar colocando em prática para resolver o problema da habitação, do déficit habitacional em Fortaleza. Bom, e o candidato José Loureto, do PCO, não foi localizado pela nossa produção. Ele também teria o dia de campanha acompanhado nessa sexta-feira, de acordo com o acordo feito com os partidos, mas ele não foi localizado, como a gente já disse. O PCO teve o pedido de registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral e tem até amanhã para recorrer da decisão. Agora vamos falar das agendas de campanha dos candidatos para amanhã, Jéssica. Vamos mostrar aqui na tela, começando com os compromissos de amanhã, por Anísio Melo, que amanhã às 8h30 promove uma caminhada no Parque Santana, no Grande Mondubim. Já o candidato Capitão Wagner, do PROS, ele participa de uma carreata no Janguruçu. O próximo candidato, Célio Studart, do PV, amanhã às 4h, ele tem um encontro com mães e familiares de pessoas com transtorno do espectro autista no Parque do Cocó. Já o candidato Heitor Ferrer, do Solidariedade, participa de gravação para programa eleitoral. Vamos para o próximo, Heitor Freire, aí na sua tela, candidato do PSL. Amanhã cedinho, às 8h, ele visita e faz uma reunião com apoiadores lá no Janguruçu. E o candidato José Loureto novamente não divulgou a agenda. A candidata do PT, Luiziane Lins, participa amanhã às 13h de uma live nas redes sociais e também promove uma carreata no bairro Vila União. Já a candidata Paula Colares, da UP, reúne-se com apoiadores no sítio São João. O próximo é Renato Rosendo, candidato do PSOL. Amanhã às 9h ele participa de um café da manhã com o candidato a vereador na comunidade do Dendê. E já encerrando a nossa lista, o candidato Samuel Braga, do Patriota, ele promove caminhada no bairro Rodolfo Teófilo. E para finalizar, vamos agora mostrar aqui o que o candidato Sarto Nogueira, do PDT, vai fazer nesse sábado. Às 14h ele participa por videoconferência da inauguração de um comitê de um vereador na Aldeota. Lembrando que ele não tem agenda de rua durante todos esses dias por conta do diagnóstico positivo para a Covid-19. E vamos fazer aquele giro pelas ruas do Ponto Poder. Hoje a gente foi saber com o eleitor se ele está disposto, se ele vai votar, apesar de todo esse contexto da pandemia. E vamos saber porque aqui no Ponto Poder Eleições, o eleitor quem manda. Vou votar, mesmo com a pandemia. Na esperança de um futuro melhor, de encontrar uma solução. Voto assim, acho que eu tenho que... Assim, acho que a gente tenta mudar, a gente tenta inovar com algumas coisas. Então, meu candidato, eu vou querer votar nele, que é uma pessoa muito próxima a mim, então eu quero ajudar para ver se melhora alguma coisa. Com certeza eu vou votar, porque eu acho que exercer o meu direito à cidadania e ao voto é importante, principalmente para que a gente possa mudar esse cenário de corrupção, escolhendo bem os candidatos, com consciência e de acordo com a ideologia política que eu acredito. Tem que votar, porque um dia eu preciso me aposentar. Porque se eu não precisasse me aposentar, eu não ia voltar mais nunca. Estou desmotivada. Há muitas coisas que a gente vem vendo. Vou votar sim, com certeza. Estou me protegendo para isso.
o eleitor está se protegendo para isso, né? E você viu aí que todos os entrevistados disseram que vão votar apesar desse cenário, e isso foi um cenário visto também na pesquisa Ibope da TV Verdes Mares, divulgada essa semana, junto com as perguntas sobre em quem o eleitor quer votar, não é? Quais são as prioridades na cidade. A pesquisa também perguntou se o eleitor, né, vai votar, se ele está disposto a ir votar. E olha só, 80% dos entrevistados disseram que vão sim votar, mesmo com todo esse contexto da pandemia. É um número bem relevante. 16% disseram que ainda estão em dúvida e 3% disseram que não vão. Os demais ainda estão ali, não sabem, não responderam, mas é um volume relevante de eleitores que estão dispostos, né, com todas as medidas de segurança, vão abraçar as medidas e vão às urnas. É isso, é importante que estejam dispostos, né? A eleição é muito importante e, claro, se eleitores, candidatos, todo mundo contribuir para uma eleição segura, aí sim a gente vai poder votar com tranquilidade no dia 15 de novembro. Agora vamos para um intervalo rápido, daqui a pouco a gente está de volta para entrevistar a candidata Luiziane Lins, do PT, que já está aqui com a gente em um dos estúdios da TV Diário. Fica aí, daqui a pouco a gente volta. Ponto Poder Eleições de volta, a gente já está aqui com a candidata Luiziane Lins, mas antes de começarmos a entrevista, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o perfil da candidata. Luiziane Lins, do PT, está no segundo mandato de deputada federal. Antes disso, ela foi prefeita de Fortaleza por 2 mandatos, eleita em 2004 e reeleita em 2008. A petista foi a segunda mulher a ocupar o Paço Municipal desde a redemocratização do Brasil. A trajetória política de Luiziane Lins começou em 1989, quando se filiou ao PT, partido no qual está até hoje. Foi eleita vereadora de Fortaleza pela primeira vez em 1996. Em 2018, Luiziane Lins foi a terceira deputada federal mais votada do Ceará, com 173 mil votos. E olha só, antes de começar a entrevista, aquele lembrete que a gente vem fazendo durante toda a semana, todas as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza aqui no Ponto Poder Eleições estão sendo checadas por jornalistas do Sistema Verdes Mares. Esse é um projeto de checagem de informação chamado Pela Palavra, que é uma parceria com a agência Lupa. E vamos então para a entrevista com a candidata Luiziane Lins, que tem duração de 15 minutos e cujo tempo começa a contar a partir de agora. Boa noite, candidata. Boa noite Jéssica, Welma, boa noite o nosso William Santos. Prazer estar aqui e boa noite a todos os telespectadores da TV Diário e obrigada aqui pela oportunidade. Candidata, vamos começar falando da pesquisa Ibope que foi divulgada essa semana. A senhora aparece em segundo lugar, empatada tecnicamente com o candidato Capitão Wagner, e apresenta também a maior rejeição entre todos os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Eu gostaria de saber da senhora a que a senhora atribui essa rejeição e qual estratégia deve adotar para tentar revertê-la. Bom, Jéssica, primeiro eu vou falar da minha possibilidade de estar no empate técnico em relação ao primeiro lugar, né, um empate técnico do candidato ligado ao Bolsonaro. Isso é importante para que a gente pontue isso. A segunda é que eu digo muito assim, até se você for liderar um condomínio, né, você for um síndico de condomínio, é natural que nem todo mundo goste de você. E ter governado a cidade 8 anos, certamente tem um núcleo aí que não deve não gostar, ou às vezes não gosta porque nem sabe o que é que a gente fez, né? Eu sofri muitos ataques. Então, muita gente não sabe nem sequer o que foi que nós fizemos, que foi uma verdadeira revolução social nessa cidade. Então, eu acho que é isso. Eu acho que à medida que as pessoas forem sabendo, a verdade for sendo recobrada, eu acho que isso daí naturalmente vai acontecer. Lembrando que em 2008, uma eleição que eu ganhei no primeiro turno, eu estava em terceiro lugar nas pesquisas quando começou. E eram 10 candidatos e eu ganhei no primeiro turno em 2008. Candidata, agora falando de pandemia, a gente vive um ano muito difícil, a senhora coloca no seu plano de governo a necessidade de políticas públicas que minimizem os impactos da pandemia, não só na saúde.
Como deputada federal que a senhora é, qual foi a sua contribuição no combate à Covid-19 aqui em Fortaleza? Quanto de recurso a senhora destinou aqui para a capital? Bom, vocês sabem que a gente tem como os deputados federais, a gente tem as emendas, né? E nós, nesse processo todo, a gente fez uma contribuição, né, com o governador do estado nesse combate à pandemia diretamente, né? Até porque, não necessariamente em relação à pandemia, mas à saúde como um todo, nós já vamos para mais de 40 milhões no Ceará. Não tinha como lhe dizer agora, desses 40 milhões, quanto é que foi especificamente para Fortaleza, mas a gente fez com que o governador do estado, que estava à frente desse processo, né, pudesse fazer, inclusive, a distribuição dos recursos, tendo em vista que nessas emendas 50% tem que necessariamente serem destinadas à saúde pública. Mas o que eu posso lhe dizer também é que nós tivemos vários projetos, é importante dizer que o Bolsonaro não queria dar os R$200 de auxílio emergencial, o PT propôs 1.045, que é o salário mínimo, e depois de um grande debate com a oposição, contra inclusive a vontade do governo Bolsonaro, que eu chamo de desgoverno Bolsonaro, chegamos aos R$600 de auxílio emergencial. E teve muitos projetos, a maioria dos projetos que foram aprovados na Câmara Federal, que dialogou com a pandemia, por exemplo, a Lei Aldir Blanc dos artistas, foram todas iniciativas do Partido dos Trabalhadores e da oposição em algumas situações. Candidata, ainda falando de pandemia, né, a senhora coloca como prioridade a geração de emprego e renda na sua campanha, no seu plano de governo. Essa é uma área de fato crítica, especialmente nesse momento que a gente está vivendo. Qual que é o seu projeto para isso, caso seja eleita? Olha, William, eu queria que as pessoas estivessem muito atentas a uma situação que ela é muito grave. Nós tivemos aqui em Fortaleza 700 mil pessoas que receberam o auxílio emergencial de R$600. Você sabe que o governo já diminuiu esse auxílio, não só pela metade, mas mais grave do que isso. A partir dessa redução, muita gente não receberá mais nenhuma parcela, outros receberão 3, outros 4, outros 2 e alguns já não recebem nem sequer mais uma parcela. Então, a minha preocupação grave é a gente saber como é que vai ser a vida do povo de Fortaleza, ou seja, 700 mil pessoas que ficarão sem nenhuma renda. E nós estamos tentando dialogar com esse momento, porque eu digo o seguinte, nós temos que fazer um plano emergencial de 6 meses pelo menos, onde a gente vai ajudar a nossa população a se fortalecer, fortalecendo e retomando a economia local através de coisas que a gente já fez. Para você ter uma ideia, nós tínhamos um programa de microcrédito, nós tivemos programas de crédito jovem, que é empreendimentos juvenis, nós queremos ajudar a micro, pequena e média empresa. Nós temos que fazer com que essa produção têxtil Fortaleza tem uma vocação para a indústria têxtil, de confecção e de moda muito grande. Isso está na Zé Avelino, mas isso também está espalhado por todos os bairros da periferia da cidade. Então, o poder público tem condições de, primeiro, organizar uma cadeia produtiva para a gente comercializar para o resto do Brasil, com alguns municípios. Inclusive, a prefeitura tem que ter autonomia e tem que se organizar para exportar, inclusive para a Europa, porque nós somos a ponta do Brasil mais próximo da Europa. E eu estou dizendo isso como uma pessoa que foi vitoriosa nessa área, o nosso governo foi vitorioso, porque nós tivemos entre 2006 e 2012, nós fomos recordistas, segundo o Ministério do Trabalho, em empregos de carteira assinada que foram criados. Nós lideramos o Nordeste de 2006 a 2012. Candidata, foram mais de 220 mil empregos que foram conquistados nesse período. Pois não? Candidata, e por falar, inclusive, nesse período da sua gestão, nesse seu atual plano de governo, a senhora fala na importância da educação, fala em priorizar a educação, mas no final da sua gestão, em 2012, a educação em Fortaleza aparecia lá no final, entre os 184 municípios cearenses, na avaliação de alfabetização feita pelo SPAES Alfa, né? Eu gostaria de saber da senhora, por que nos seus 8 anos de gestão a senhora não conseguiu priorizar a educação e o que a senhora fará, caso eleita, para atingir essa meta? Bom, primeiro eu quero dizer que não foi bem assim.
nós tivemos uma revolução na educação pública. Talvez não saiba disso quem não tem filho que estuda na escola pública. Mas se você for a qualquer mãe que tem o aluno na escola pública, você vai ver que nós fizemos a qualificação profissional, plano de valorização do magistério, nós construímos no padrão MEC 41 novas escolas, nós adquirimos tantas outras da iniciativa privada. Essas escolas tinham acessibilidade. Naquele momento, fardamento escolar completo para todas as crianças, incluindo a mochila, incluindo as agendas, a merenda escolar de qualidade, com verduras, com legumes. Isso tudo favoreceu que a educação começasse a melhorar. Nós praticamente aniquilamos as escolas anexas em 75%. Então, o que eu quero dizer para você, por exemplo, creche, nós recebemos a prefeitura com 55 creches fechadas e nós chegamos a 139 no final de 2012, ou seja, construímos 84 creches, onde as crianças entravam às 7 da manhã, saiam às 17 horas, eram integrais e as crianças tinham 5 refeições diárias na creche. Então, o que eu quero lhe dizer é que o SPAES Alfa, para nós, nunca foi... Esse é um dado do Estado e ele nunca foi, para nós, assim, a grande referência. Eu acho que isso tem que ser comparado com os dados do IDEB, porque assim, uma avaliação nacional, e na avaliação nacional nós crescemos significativamente dia após dia. Porque nós estamos falando de uma rede que tem mais de 450 estabelecimentos escolares e a quarta rede do Brasil com 220 mil alunos. Pois não. Candidata, então, mudando de assunto agora, falando da questão da segurança, a senhora fala no seu plano sobre os conselhos tutelares, não é? E Fortaleza é uma cidade que cresce o número de denúncias contra crianças e adolescentes. Eu gostaria de saber da senhora qual a proposta, não é, para isso, como isso pode ser combatido. Olha, eu acho que a questão da segurança pública ela é muito grave e ela é muito resultado, e eu quero que vocês entendam e que o nosso telespectador entenda isso. Nós vivemos uma cidade cuja renda média, nós temos 67,7%, quase 70% da nossa população, segundo a pesquisa da PNAD de 2018, ela ganha entre 0 e 2 salários mínimos. Eu tenho muita convicção de que com a pandemia, o aumento desse número que ganha até 2 salários mínimos irá aumentar significativamente, pode chegar até 80%. Então, nós falamos de uma cidade com uma das maiores desigualdades sociais de capital do Brasil. Então, eu sou prefeita, me dispus a ser prefeita, até essa missão, porque eu estou muito preocupada com o aumento da desigualdade social, que a pandemia veio mostrar de forma muito clara isso, né? Não é à toa que nós tivemos aqui um índice altíssimo de mortalidade no Ceará e pelo menos a metade disso, quase a metade, se deu em Fortaleza. E por isso mesmo, né, a gente tem condição de fazer, porque nós entendemos e já governamos a cidade, inclusive com propostas extremamente exitosas em todas as áreas. Candidata, e no caso desse combate à violência contra criança e adolescente, a proteção, o que é que a senhora deve fazer caso eleita? Olha, eu acho que a violência está estampada em todo canto. Eu acho que Fortaleza nunca foi tão violenta. Porque eu tenho dito o seguinte, Jéssica, nós temos a periferia da cidade sitiada, preocupada e muitas vezes monitorada pelas brigas de facções, ou seja, elas estão com medo, às vezes com abordagem policial inadequada, que infelizmente negros e pobres estão sofrendo ainda o que a gente chama de genocídio, que é o assassinato de jovens que às vezes simplesmente é por causa de uma abordagem policial inadequada. E nós temos uma classe alta que está sitiada também com medo do assalto à mão armada, dos roubos de cargo, da violência de uma forma geral. As crianças também entram nesse processo de abuso, etc. e tal. Nós sempre tivemos um combate muito vigoroso, inclusive combatendo a exploração sexual de criança e adolescente, quando você fortalece os conselhos tutelares, você está criando canais populares para que as pessoas que tenham denúncias, elas possam fazer e o conselho tutelar tomar providências em relação às crianças e adolescentes. Mas a melhor política de proteção a essas crianças é você avançar nas escolas de tempo integral, é você fazer com que todas as creches da chamada do 0 a 3, elas funcionem em tempo integral, é você garantir que essas crianças estão em ambiente seguro. Recentemente, não sei se todo mundo
mundo sabe, mas uma criança morreu dentro de uma creche por inadequação da estrutura da creche. Candidata, Pois não, agora William. mudando de assunto, o governador Camilo Santana é seu correligionário, ele também é filiado ao PT, mas logo no início da campanha ele foi bem enfático ao destacar, né, a parceria, inclusive política, com o PDT, que também tem candidato. Depois disso, ele já se referiu ao candidato do PDT, ao Sarto Nogueira, como um parceiro de todas as horas. Eu quero saber da senhora, candidata, como é que a senhora recebe essas declarações do governador e a senhora cobra que ele participe da campanha do partido? Eu estou com tanto pouco tempo para dizer tanta coisa que eu fiz e para dizer também ao mesmo tempo tanto que eu vou fazer, que eu não vou comentar o que o governador disse. O que eu posso dizer para você é que se ele tem uma parceria política, administrativa com o candidato Sarto, que é o candidato dos Ferreira Gomes, eu tenho uma parceria política dele partidária, né? E eu acho que quando chegar a Prefeitura de Fortaleza, quando a gente voltar a governar essa cidade, nós teremos uma parceria política administrativa com o governador que não vai faltar a Fortaleza. Porque, inclusive, muitos projetos que foram feitos até agora foram feitos com parceria com o governo do Estado. Candidata, e por que o eleitor ainda não viu o governador na sua propaganda, pedindo voto explicitamente para a senhora, já que a senhora já tem usado a imagem dele na sua campanha? Bom, aí você tem que perguntar para ele. Mas nós estamos usando a imagem porque o Camilo é do PT, o presidente Lula, que são dois, eu não tenho vergonha das pessoas que estão junto comigo nessa empreitada, né? Diferente de alguns candidatos que estão escondendo aí os seus líderes nacionais, eu não tenho esse problema. E queria aproveitar aqui, William, só para mostrar aqui para os eleitores e pedir que as pessoas pesquisassem na internet o nosso programa de governo, porque é curto aqui para a gente dizer tudo. Então, nós temos um programa de governo que já está acessível para todo mundo nas redes sociais, na internet, para que as pessoas continuem colaborando com ele. Candidata, a senhora tem agora 50 segundos ainda restantes. A senhora pode fazer suas considerações finais, por favor. Bom, agradecendo aqui a todo o sistema, né, Verdes Mares, a TV Diário, eu queria dizer para as pessoas o seguinte: nós temos o menor tempo de televisão na propaganda eleitoral, tanto em relação ao candidato dos Ferreira Gomes, como também em relação ao candidato do Bolsonaro. Por isso mesmo, nós temos apenas 1 minuto e 11 segundos de programa eleitoral. Por isso eu queria pedir que as pessoas nos ajudassem a compartilhar, né, as nossas propostas, as nossas ideias. Nós fazemos uma grande onda para lutar por uma Fortaleza mais feliz, uma Fortaleza menos violência, mais igual. Eu quero unir essa cidade, unir a Fortaleza pobre, a Fortaleza rica, unir os menos favorecidos com os mais favorecidos e a gente fazer uma grande corrente de solidariedade. Solidariedade e compaixão. O tempo está encerrado. Candidata, muito obrigada pela participação, pelo diálogo, tá bom? Boa noite, até a próxima. Bom, e hoje é sexta-feira, a gente acabou aí de ter a entrevista com a candidata Luiziane Lins, do PT, mas agora a gente vai para aquele momento especial que você que está em casa já deve saber, porque já aconteceu aqui no Ponto Poder Eleições. O nosso chargista, Tiagão, preparou uma charge para a gente e ele vai mostrar aí, vai retratar os 3 candidatos a prefeito que passaram pelo Ponto Poder Eleições durante essa semana. Vamos conferir o que ele preparou. Está chegando ao fim o Ponto Poder Eleições. Encerramos essa semana. Segunda-feira estaremos de volta com mais Ponto Poder Eleições, mais entrevistas. É isso. Muito obrigado pela sua companhia e fica ligado porque semana que vem tem os outros candidatos à Prefeitura de Fortaleza aqui no Ponto Poder Eleições. Lembrando que durante o fim de semana você pode acompanhar a cobertura da eleição lá no pontopoder.com.br. Uma boa noite para você, um bom fim de semana. Segunda a gente se vê. Boa noite, bom final de semana.